Paz do Senhor, igreja. É uma bênção estar aqui hoje, mais uma vez. Pai, o Senhor sabe todas as coisas, Deus. Que eu estou disposto a falar, não aquilo que vem do meu coração, mas aquilo que o Senhor tem proposto para a tua congregação nessa manhã, Pai. Senhor, abre os corações, traz prazer, traz entendimento do teu amor e da tua justiça, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa semana eu li um livro, e é um livro muito curtinho, chamado Plena Satisfação em Deus, John Piper. E esse livro, ele traz uma mensagem simples e curta, e ele vai se desenvolvendo em vários aspectos dessa mesma mensagem, que nós devemos buscar conscientemente o prazer em Deus. Porque durante muito tempo parece que essa verdade não foi gerada dentro de nós, e parece que existe uma mentira sobre uma obrigação de cultuar a Deus que nos envolve. Então a gente acaba sendo muito travado, acaba agindo muito como um robô, porque a nossa essência é de buscar esse prazer. E quando a gente vem por obrigação, a gente acaba se enganando e deixando de lado esse prazer. Então, quando vocês vierem aqui, a Vivian pregou sobre isso uma vez, não sei se está gravado, foi exatamente sobre esse livro. E eu desafio vocês a, quando vocês virem para a igreja, buscarem conscientemente esse prazer, porque ele é fonte da maior alegria do mundo. A gente às vezes busca em outras coisas e não encontra. E esse livro ele fala o seguinte, que quando a gente está buscando em outras coisas, a gente está perdendo o melhor. E eu desafio a igreja a buscar sobre isso, mas não é sobre isso a mensagem. Por um acaso estou falando sobre isso. Eu vou convidar vocês a abrir em Números, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 26. É um texto um pouco longo, mas para fazer sentido tem que ser. E essa mensagem, Deus me deu já há algum tempo para falar com os adolescentes. E naquele dia explodiu dentro de mim essa vontade de falar com os adolescentes. E quando o pastor... naquela época eu não tive a oportunidade, e quando o pastor me chamou para pregar, eu entendi que Deus estava falando assim: fala para os pais dos adolescentes, fala para os pais espirituais e para os pais biológicos. Vamos ler? Então Yahvé falou a Moisés e Arão e sentenciou-lhes: até quando essa congregação má e perversa há de queixar-se contra mim? Ouvi as reclamações que os filhos de Israel murmuram contra mim. Portanto, ide transmitir a essa gente o oráculo do eterno Senhor. Eis que eu vivo, e por meu nome juro que vos tratarei exatamente de acordo com as vossas petições. Assim, os vossos cadáveres tombarão no deserto, todos vós, os recenseados, todos os listados desde a idade de 20 anos para cima, vós que tendes reclamado contra mim. Nenhum de vós entrará na terra que, com mão erguida, como ato de juramento, prometi dar-lhes para a vossa habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quando os vossos filhos, dos quais dizieis que seriam levados como presa,
Serão eles que farei entrar e conhecerão a terra que desprezastes. Quanto a vós, os vossos corpos mortos cairão sobre este deserto, e vossos filhos sobreviverão como pastores, caminhando errantes por seus rebanhos, nessa ermidão, durante 40 anos, carregando o peso da vossa infidelidade, até que vossos cadáveres se transformem em pó sobre o deserto. Observaste a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados, e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação do desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim nesse deserto, aqui mesmo perecerão. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel a murmurarem contra ele, ao empenharem seu relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. De todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Por isso que eu pedi a Deus para mostrar para os nossos corações nessa manhã o amor e a justiça dele, porque esse texto é muito forte e é um texto que representa um castigo, né? Contextualmente, o povo de Israel, todos sabem a história, mas não custa repetir, foi constituído a partir de Abraão, e tinha uma promessa de ser constituído como grande povo, e deu entrada no Egito, por total provisão de Deus, e passou muitos anos lá até que se constituísse realmente como um povo. Eram 70 pessoas de uma família, e quando saíram de lá eram cerca de 3 milhões, 4 milhões, eu não sei, porque os homens e mulheres não eram contados, as mulheres e crianças não eram contadas. E quando eles saíram de lá, era um povo grande. E Deus os libertou com mão poderosa diante de Faraó, e os carregou dali no caminho do deserto. E o caminho do deserto até a terra prometida, se vocês forem estudar os mapas, vocês vão ver que é muito curto. Parece que hoje em dia, em linha reta, se faz, eu acho que 100 e poucos quilômetros, um negócio que de carro você faz em 2 horas. Mas também tinham algumas estratégias, porque o povo não poderia passar pelas terras de alguns habitantes, porque teriam que enfrentar guerras, então eles caminharam pelo sul, mas mesmo assim aquele caminho era um caminho que, no máximo em 1 mês, aquele povo completaria. E de repente, a gente vê aquele povo chegando na terra e recebendo esse castigo. Volta para o deserto, porque vocês vão passar 40 anos. E o pior de tudo, vocês vão morrer no deserto. É com muito temor que eu falo isso hoje, porque essa mensagem é uma mensagem muito forte. É uma mensagem que, se
Se você perceber pela Bíblia, a Bíblia traz diversas analogias que são aplicadas em ciclos. E certa vez eu escutei uma palavra que era muito forte nesse sentido, e ela dizia: uma geração não se transforma, uma geração é gerada. E com isso a pessoa queria dizer que as gerações perdidas, elas morrem no deserto, que não alcançam a promessa de Deus. Mas para salvar tem Josué e Caleb. Toda a história de Deus tem uma saída para a gente. Felicidade. Desculpa, gente, mas faz parte. A partir desse momento, o povo de Deus retorna ao deserto e é obrigado a passar 40 anos. Só que naquela época existiam duas gerações divididas: a geração da morte e a geração da vida. Naquele momento é feita uma ruptura entre essas gerações. Só que essa ruptura foi uma ruptura estabelecida como sentença. Só que não uma ruptura de um povo que seria gerado a partir dali. Se nós formos ver em Êxodo 19, versículos 5, 6, diz assim: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Desde o início, Deus planejou isso para que fôssemos constituídos como uma nação de sacerdotes, uma nação santa. E Ele não vai descansar até isso não se cumprir. Aliás, isso é profecia, todas as profecias de Jesus se cumprem, de Deus se cumprem. Ali existe, nesse trecho, se vocês observarem, existe uma promessa. E toda promessa, eu tenho lido a Bíblia, e quando eu observo as promessas de Deus na Bíblia, todas as promessas são concessivas, ou seja, elas trazem um se vocês fizerem isso, acontece aquilo. Se vocês fizerem isso, por que é isso? Deus é um Deus que exige algo em troca? Não. Ele, na verdade, isso é uma indicação da justiça de Deus, da legalidade de Deus, porque Deus é um Deus legislativo, muito mais. É normal que nós entendamos Deus de uma forma pouco legislativa e muito mais assim emotiva. E a gente tende a falar: poxa, mas Deus não perdoa, Deus não pode perdoar, Deus não pode fazer. Mas não, se Ele conceder algo diferente da sua legislação e da sua justiça, Ele seria um Deus injusto, e Ele não é, porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus correto, nós que não alcançamos essa visão. E a partir daquele momento, quando Ele fala que é isso que Ele quer de nós, Ele quer e vai realizar. Então nós temos que entender também os tempos. Quando o povo volta para o deserto, e eu creio que, se você for observar no capítulo anterior, eles chegam lá e Deus fala de 40 dias, os 40 dias 12 espias vão até o arraial lá
de Canaã, a área de Canaã, observam, voltam com um relatório maravilhoso como a terra, ou seja, a terra prometida era boa. Só que eles voltam com uma palavra contrária à fé, ou seja, uma palavra que tirava a fé das pessoas, que consumia a fé das pessoas, que trazia uma herança ruim para o povo. E a partir daquele momento, quando eles voltam, vem com um relatório ruim. Por que isso? Mas essas pessoas não tinham visto todas as maravilhas que Deus tinha feito a partir do Egito? Tinham. Nenhum deles tinham deixado de passar pelas 10 pragas, pela travessia do Mar Vermelho. E Deus não sabia disso. Mas Deus, quando o povo se rebela, e o povo vivia murmurando, ele murmurava sobre as codornizes, porque ele não tinha carne para comer, ele murmurava porque não tinha água, ele murmurava por todas as coisas, e Deus ia só com a sua graça, entregando. Toma, eu cuido de vocês, não se preocupe, eu cuido de vocês. Mas nesse momento, quando Deus ouve essa murmuração, ele fala, não é contra você, Moisés, que eles estão agindo, é contra mim. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse povo. E vou constituir um novo povo santo a partir de você, Moisés. E Moisés contende com Deus. Coisa mais maravilhosa que tem, a gente poder conversar com Deus e a gente poder argumentar com Deus. Eu acho incrível que Moisés chega para Deus e fala assim, mas Deus, o Senhor é um Deus justo, se o Senhor fizer isso, o povo lá do Egito vai falar que o Senhor é justo. Olha, eles tiraram eles daqui para matar todo mundo no deserto. Eu creio que não existe justiça, mas não existiria injustiça nisso. Mas creio também que Deus já sabia o que Ele ia fazer. E Deus tem um tempo certinho para todas as coisas. O problema é que nós queremos agir de acordo com aquilo que a gente quer, não de acordo com aquilo que Deus quer. O maior problema da nossa congregação, e eu já falo em tempos atuais, é que a gente não quer o que Deus quer. Eu estou aqui, eu quero ser líder de louvor. Fazer o seguinte, eu vou orar para Deus me fazer líder de louvor. Eu estou aqui, eu quero ser pastor. Eu vou orar para Deus me fazer pastor. Eu estou aqui, eu quero ser líder do Ministério de Intercessão. E eu vou orar aqui para Deus me fazer líder do Ministério de Intercessão. Só que Deus, às vezes, está te chamando para trabalhar com crianças. Ou Deus está te chamando para trabalhar no apoio. Ou Deus está te chamando para trabalhar no som. E aí você começa a pensar, poxa, mas não é isso. Eu acho que o mais legal é... Você imagina, você move multidões pregando, você move multidões cantando. Isso que é legal, isso que vai ser legal. Só que Deus não te constituiu para isso. E você fica a vida inteira dando murro em ponta de faca. Mas às vezes o que Deus tem para você é um tempo de tratamento em um outro lugar, pode ser até que você seja um pastor, pode ser até que você seja um líder de louvor, pode ser até que você seja um líder de ministério de oração, de intercessão. Você vai ter uma casa de oração, onde vai glorificar o nome de Deus. Só que você não está querendo passar pelo tempo de provação, você não está esperando passar por um tempo de construção na sua vida. E isso que Deus fez com aquele povo quando levou ele para dentro do deserto. 40 anos, era um caminho curto. Eles poderiam ter entrado, mas eles precisavam ser tratados.
E a partir daquele momento começa um tratamento. E eu imagino, naquele momento houve o povo ficou desesperado. A Bíblia diz que o povo começou a chorar. Alguns, desesperadamente, foram até os amalequitas eliminaram eles. Porque mesmo contra a ordem de Deus, eles falam, não, agora a gente não vai voltar para o deserto, não, aquele deserto não, pelo amor de Deus. Eu vou em missão suicida, mas ele foi, e diz que Moisés, Arão e a arca ficaram no arraial, mas eles foram em missão suicida e contra a ordem de Deus. Se fosse missão suicida, que a gente, às vezes, aos olhos dos homens, 100 contra 1000, está cansado de ver na Bíblia. 100 contra 1000, Deus dá prosperidade, o povo vence. A gente ouviu recentemente aqui o caso de filho de Saul, Jonatas. Jonatas sobe junto com o seu escudeiro e vai tendo com o povo, e era um exército de milhares, e eles têm vitória sobre aquele povo, porque Deus falou, sobe, vai lá que eu vou te dar vitória. Aí, de repente, miraculosamente, começa a aparecer gente de um lado, de outro, eles começam a contender entre eles mesmos, começam a se exterminar. Em outra passagem que eu lembro agora, eles acendem as tochas e, de repente, o povo começa a um eliminar o outro, o adversário começa a eliminar o outro. Quando Deus está na batalha, as coisas acontecem. Mas quando a gente não entende o propósito de Deus para a nossa vida, a gente não está cumprindo a vontade de Deus, e Deus não está conosco. Então, quando a gente volta para o deserto e entende que existe um tratamento ali, e existe um tempo em que vai haver uma preparação para que Deus possa constituir um povo de sacerdotes, eu creio que o povo já voltou para lá com outra cabeça. No capítulo, logo em Números, logo adiante, capítulo 16, vocês perguntam, depois disso, acabou? O povo ficou tranquilinho? Não tem como ficar tranquilinho. Não tem como você tratar um povo como 100%. Sempre vai haver um ou outro que vai se insurgir, que vai contender contra o propósito do próprio Deus. No capítulo 16, conta a história de Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e encheram-se de arrogância. E nesse momento, Deus, mais uma vez, fala para Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés, mais uma vez, contende com Deus e fala, mas o Senhor vai destruir o povo por causa do pecado de alguns? E esse é o episódio que Deus mata esses homens que contendem contra... Eu não falo contra Moisés, mas contra os planos de Deus. E Deus ali, ele abre a terra, Você quem conhece a história, ele faz algo diferente. E a terra abre, engole aqueles homens e fecha. Aí você fala assim, poxa, mas Deus naquela época era muito ruim, Difícil Deus era mau. Eu teria medo desse Deus e tal. Deus mudou, gente? Deus continua sendo a mesma coisa, Ele não é mau. Por isso que eu orei e peço para que Deus mostre cada vez mais aos nossos corações o amor dEle. Só que junto com isso vem a justiça. E a justiça de Deus, muitas vezes, ela acontece. A gente que tem uma visão limitada sobre as consequências da justiça. Mas naquele momento, como eu estava dizendo, o povo
continua com uma outra coisa, mas eu creio que a partir daquele momento o povo começa numa transição. Hoje em dia a gente fala muito em fé geracional. Existe um episódio, eu acho que vale a pena contar, mais ou menos para a gente entender o que significa fé geracional. A Universidade de Oxford, ela foi constituída, né, lá na Inglaterra e tal, e são prédios lindíssimos, aqueles prédios históricos, e esses prédios foram tombados. Tombados, não podia mudar a arquitetura, então tinha que ser tudo construído da mesma forma que era antigamente e tal. E, em determinado momento, algumas vigas, que parece que tinham 50 metros de carvalho, um negócio assim enorme, elas começaram a se deteriorar e romper. E eles precisavam arrumar algum jeito. Só que aí já estava na atualidade, tecnologia e tal, e, poxa, como é que a gente vai fazer? E eles começaram a procurar um jeito de resolver aquilo. E eles foram buscar se existiam carvalhos daquele tamanho. E não conseguiram encontrar como é que é a logística e tal, mas não pode mudar isso por uma peça de aço? Não, não pode, porque a tombada tem que ser segundo o original. E os engenheiros começaram a buscar as plantas, né, da universidade, que estavam lá, acharam as plantas lá arquivadas, e lá nas plantas estava escrito, lá embaixo, que os carvalhos estavam plantados, que eles já entendiam que aqueles carvalhos iam durar algum tempo, e por isso eles tinham plantado árvores iguais no jardim de trás do prédio. E aí, quando eles foram ver, os carvalhos realmente estavam lá e tinham o tamanho adequado para poder substituir aquelas vigas. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos pensar para frente. E nós precisamos construir para frente, não segundo a nossa vontade, porque a gente tem muito esse imediatismo. Eu quero fazer isso aqui, eu quero realizar isso porque para mim vai ser bom. A minha missão tem que ser a mais mirabolante possível, mais honrosa possível, porque eu preciso dessa honra, eu sirvo a Deus. Outra coisa, a gente parece que a gente serve a Deus segundo aquilo que Ele pode dar em troca da gente. Isso diz esse livro também, sobre o prazer que a gente obtém em Deus. A gente não louva a Deus para que Ele encha a igreja, a gente não louva a Deus para que Ele sustente financeiramente a igreja, a gente não louva a Deus para que Ele nos dê uma vida próspera, a gente louva a Deus porque Ele é. E a gente louva a Deus porque Ele nos dá prazer. E a gente deve buscar esse prazer diretamente nele. O que acontece? A gente precisa transicionar, né? Transicionar essas gerações. Então, lá no deserto, existiam 2 gerações, como eu havia dito. E essa geração, a primeira geração, que tinha passado pelo castigo, tinha visto todas as maravilhas de Deus, ela precisava constituir a nova geração, porque senão aquela nova geração também se perderia no deserto. Existe uma questão de herança que é partilhada, e hoje eu sei que essa herança é partilhada não só pelos pais. Vou dizer, eu vim de uma família, de um jeito, casei com uma mulher, com uma família de outro jeito. Hoje eu tenho uma grande experiência, a minha família é crente,
minha mãe desde criança, meu pai já bem mais velho, a partir das orações da minha mãe. E eu vejo muitas diferenças entre as famílias. A minha família era tradicional, super batista. A família da minha mulher, quando eu conheci, era super metodista. Já de uma linha pentecostal, diferente da... Mas eu posso ver que eu aprendi muita coisa quando a gente se uniu. E eu vejo também que ela aprendeu muita coisa quando a gente se uniu. Eu tenho entendido que ninguém pode se valer do que recebeu dos antepassados. Apenas. Porque se assim fosse, muita gente teria legalidade para se esquivar do seu propósito. Eu tenho um propósito na minha vida que é constituído por Deus. Se Deus constituiu aquele propósito na minha vida, Ele vai fazer valer aquele propósito, Ele vai me dar todas as condições de eu exercer aquele propósito que Ele constituiu na minha vida. Vocês creem nisso? Eu não posso alegar, Deus, eu não constituí o seu propósito, porque a mulher que o Senhor me deu, né, assim que Adão falou, né, a mulher que o Senhor me deu que me levou a pecar. Eu não posso fugir desse propósito dizendo, poxa, mas o Senhor me deu pais que eram super tradicionais, que não me ensinaram a falar em línguas. Imagina um traficante que cresceu na favela, filho de uma prostituta, de um alcoólatra, e ele hoje vem alegar que, poxa, eu não aceitei Jesus porque eu fui super mal criado. Eu creio sim que existe uma proporção nisso, tá? Mas eu creio que Deus estabeleceu um propósito para a sua vida, eu repito, Deus estabeleceu um propósito para a sua vida que precisa ser cumprido. E Ele constitui todas as condições para que você possa cumpri-lo, porque Ele é um Deus de justiça. É o único princípio que eu preciso usar para... E nisso há fé, porque eu sei que Ele é um Deus de justiça, porque eu confio nele como um Deus de justiça. Nisso há a minha fé envolvida. Quando eu entendo que Ele é um Deus de justiça, todas as outras coisas eu faço em consequência. E eu entendo isso, porque Ele é um Deus de justiça e Ele não vai deixar faltar. Então, quando Deus me constituiu como filho de uma família, Ele me deu algumas coisas. Só que depois, no decorrer da minha vida, Ele começou a me dar outras. Como eu acabei de citar, Ele me deu a minha mulher, a família da minha mulher, a igreja onde eu estou hoje, as igrejas por onde eu passei, aí todas as experiências, os amigos, pessoas que vêm até mim e falam assim, você quer ajuda? Você quer uma orientação? Você quer um discipulado? Eu estou aqui disposto a servir no meu propósito, e meu propósito é constituir mais servos de Deus, mais filhos de Deus, mais pessoas que conheçam a Ele. Nisso a gente constitui como pai espiritual, porque muitas pessoas, apesar de não terem isso em casa, e não podem alegar isso, elas devem buscar pais espirituais, pessoas que estão dispostas a ajudarem ela espiritualmente. É muito comum hoje em dia você falar assim, poxa, eu sou da igreja tal, mas meu pai espiritual foi quem me discipulou, quem me ajudou, com quem eu caminhei para chegar até aqui, foi fulano de tal. Isso, existe muita honra nisso, porque existe cumprimento de propósito. Mas o que eu gostaria de falar aqui hoje, principalmente, é sobre ruptura. Porque o que eu mais tenho visto são pessoas agarradas
a heranças ruins. Como eu falei aqui, sempre existe uma parte boa e uma parte ruim na herança que a gente recebe. E isso principalmente dos pais biológicos, mas não só. Por exemplo, você passou por uma igreja e lá você teve um pastor que te defraudou de alguma forma. Você hoje começa a enxergar o nosso pastor com os mesmos olhos daquele pastor, como se ele fosse um defraudador também. Isso é fora dos pais biológicos. Mas o que eu tenho visto muito são maldições hereditárias se prorrogando demais na vida de famílias. Eu sou assim porque meu pai era assim. Certa vez, inclusive, eu estava conversando com um pastor amigo e estava falando sobre algumas características familiares, e ele falou assim, muito legal isso. Você conheceu seu avô? Aí eu falei assim, conheci. Conheceu bem o suficiente assim, para saber as características dele, como é que ele andava, o que ele pensava, como é que ele agia? Sim, sim. Aí ele falou assim, como é que ele era em relação ao seu pai? Não era parecido, não? Provavelmente o seu pai é o seu avô com algumas modificações. Aí eu falei, é verdade. Realmente, a gente carrega muitas coisas da nossa família. É engraçado como a criança, e eu estava falando outro dia, eu observando uma coisa simples. O Bernardo, ele joga tênis. E ele começou a jogar tênis comigo. A gente ia para o clube e eu ensinava para ele do meu jeito, assim, com muitos erros, porque eu não tenho a técnica excelente. Só que em determinado momento ele começou a tomar gosto pela coisa. Eu falei, não, vou botar ele num professor que possa ensinar ele as técnicas adequadas. E aí levei ele lá para a aula de tênis. No primeiro dia o professor olhou para ele e falou assim, poxa, mas a preparação dele é muito curta. Ou seja, ele leva pouco a raquete para trás. E eu falei, poxa, entre outras coisas, né, que ele foi falando. Aí, poxa, você ensina ele aí. Como é que vai fazer? Não, agora a gente vai ter que fazer um trabalho para ele mudar aquilo ali, e ele vai alongando ao longo do tempo. Ele vai ter que treinar mais um tempo para ir alongando. Isso não é assim, de uma hora para outra. Falei com ele, pô, muda essa prática aí, leva a raquete lá atrás. Ele entendeu e já levou. Não, cara, ele já está meio que viciado naquela forma de fazer o movimento. Eu nunca ensinei isso para ele, tá? Como que esse detalhe de ter que levar a raquete para trás ou ficar no meio, ou sei lá como é, eu nunca ensinei isso para ele. Eu só ensinava para ele as coisas básicas, assim, ó, segura assim, bate assim e tal. Aí um certo dia eu fui jogar com esse professor. No primeiro dia ele virou para mim e falou assim, agora eu entendi por que seu filho chegou aqui com movimento curto. E eu, sem perceber, eu batia com movimento curto, mas eu não tinha ensinado isso para o Bernardo. Mas o Bernardo, ele assiste a televisão, ele vê os jogadores profissionais jogando, mas ele olhava para mim. E ele começou a fazer igual a mim, inconscientemente. Só que nesse momento ele precisa de uma ruptura. Ele precisa de um tratamento, ele precisa voltar para o deserto, ele precisa ser criado, ele precisa começar a aumentar esse movimento para que ele faça o melhor, para que ele faça o certo, aquilo que vai fazer ele voar e não ser um medíocre.
Em muitos momentos, o que eu tenho visto é que pessoas se agarram e até justificam as coisas que fazem sob a alegação ou sob a inconsciência de que aquilo é ruim. E nesse momento as pessoas se agarram àquilo como se fossem características dela. Se você for olhar para os pais, você vai ver claramente que aquilo veio dos pais, mas claramente que não houve uma ruptura necessária. Ontem eu tive uma aula prática, que a gente foi orar pela cidade de Niterói. Um missionário vindo lá de Curitiba, e ele foi muito usado em Curitiba. Hoje, Curitiba é tida como uma referência até internacional de intercessores pela cidade. Vocês repararem, não é à toa que Curitiba, hoje, ela realiza muitas coisas que entoam para o Brasil. Lava Jato veio de lá, o Dallagnol veio de lá, o Moro é de lá, é o que o Lula chamava de a República de Curitiba, né? Porque começaram a se formar correntes lá e de repente aquilo ali começou a atingir o Brasil para uma mudança. Hoje se fala em mudança ao redor do país inteiro, mas faltam intercessores. E a gente foi ali para frente da Câmara Municipal, para aquela praça ali, e começou a orar. E nessa dinâmica, ele fez algo que para mim é revolucionário, porque eu nunca pensei nisso. Mas é bíblico. Se você ler na Bíblia, você vai entender que isso é bíblico e está ali. Ele falou assim: uma pessoa vai representar a cidade aqui, ajoelha aqui no meio. Agora as outras pessoas, segundo aquilo que Deus está dando como consciência, vão orar pedindo perdão pelas áreas afetadas. E aí um começou a pedir perdão pelo prefeito. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque tenho assinado coisas a favor de corrupção, eu tenho feito coisas que não vão disseminar a justiça no meio do povo, eu tenho roubado a esperança do povo, eu tenho roubado o dinheiro do povo em contratos que não são legais. E outra pessoa começou a falar sobre educação, outra pessoa começou a falar sobre os legisladores e pedir perdão por eles. E ele falava que o seguinte: se o nosso país está da forma que está hoje, a culpa é de quem? Oi? Do povo. Mais de quem? Daqueles que têm consciência. E ele começou a falar sobre tratamento espiritual das coisas. Você não deve olhar para as pessoas como pessoas, mas como demônios e potestades que agem através dessas pessoas. E aí o povo começa a falar assim: mas está muito ruim. Ai, meu Deus, o ladrão está me roubando. O político está roubando. Ai, resolve o meu problema. Ai, o que vai ser de mim? Mas ele não tem coragem de ajoelhar e orar. Inclusive, nós oramos lá pelas igrejas, pelos líderes das igrejas, pedindo perdão, às vezes, por certos líderes, que, na verdade, por onde eu passei, nunca fiz isso. E vi coisas erradas também. E sabe qual é o sentimento que a gente tem que fugir dele? Melhor ter ficado no deserto.
Não é isso que o povo murmurava e falava? Me trouxe para cá para quê? Para eu morrer no deserto? Me trouxe para cá para quê? Para eu não poder morrer na mão dos filisteus, dos cananeus, dos jebuseus e eus da vida aí? Me leva de volta para... Não é isso? Às vezes a gente não quer... poxa, mas a ditadura era tão boa. Na verdade, o que era bom não era a ditadura, era o momento do povo. Só que o povo foi se prostituindo, foi buscando coisas vãs, a igreja foi se escondendo, e a partir daquele momento, o povo não fez mais nada, a não ser cair na mão dessas pessoas, porque é consequência do pecado. Por isso que a gente precisa de um tempo de tratamento, e voltar para o deserto e ficar 40 anos. Só que nesse momento a gente precisa fazer essa transição. A gente precisa gerar algo novo, que seja como aqueles carvalhos que estavam plantados lá, já preparados para, quando aqueles outros estivessem velhos, substituírem. Nessa manhã eu trago essa palavra de Deus para vocês, para nós. E eu convido a igreja para buscar essa ruptura. Inclusive, eu quero ler por último Hebreus 3, para não dizer que eu estou só no Antigo Testamento. E que tudo mudou. A partir do verso 7. Assim como proclama o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos, tendo contemplado as minhas obras. Por esse motivo, me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei a minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que na realidade nos apegamos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveriam de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos, desse modo, que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida, por causa da incredulidade. Vou convidar vocês aqui que sentiram no coração algo, e eu desafio vocês a orarem para que Deus mostre isso. Não sou eu que falo, acho que o Espírito Santo fala com cada um de uma forma diferente. A mensagem pode servir para mim de uma maneira, para vocês sobre um outro aspecto. E vocês orem a Deus e peçam para Deus mostrar e incomodar sobre rupturas que vocês precisam fazer nas suas vidas.
E vou pedir para alguém tocar um tecladinho aí para fazer um apelo. Pode ser um violão, tá ótimo. Uma guitarra, um violão, o que vocês quiserem. Não precisa vir o grupo todo, não. Só um... Se quiser, a gente fica sem som também. Mas eu convido vocês a... O apelo é o seguinte, é quem entendeu que precisa de uma ruptura na sua vida para poder caminhar, para poder ser Caleb, para poder ser Josué,